Bom dia para você, meu irmão, bom dia para você, minha irmã. Estamos aí nessa manhã do dia 3 de setembro e hoje nós estamos aqui ao fundo musical com um adágio tão bonito, né? Concerto de Aranjuez, né? Tão bonito. Vamos então fazer a nossa oração nessa manhã dessa quinta-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mês de setembro, mês da Bíblia, Sagrada Escritura. Eu não gosto muito de falar Bíblia, não, eu gosto de falar Sagrada Escritura. Bíblia é uma palavra de outra língua, da língua grega, traduzindo para nós significa conjunto de livros, uma biblioteca. Então a nossa biblioteca sagrada, o nosso conjunto de livros sagrados, nós temos 73 livros. E o conjunto de livros sagrados dos crentes tem 66 livros, 7 livros a menos. É muito interessante a gente acompanhar toda essa beleza da palavra de Deus, né? Então a gente vai dizer o seguinte: nós podemos dividir os livros em instantes. Assim como a gente vai numa biblioteca, a gente quer saber um livro de filosofia, um livro de geografia, um livro de história, um livro de romance, né? Também na nossa Sagrada Escritura nós podemos colocar 3 prateleiras. Uma prateleira de livros históricos, uma prateleira de livros de sabedoria e uma prateleira de livros proféticos, tanto para o Antigo Testamento quanto para o Novo Testamento. Antigo Testamento é a vida de Jesus antes, a vida do povo de Deus antes da nova aliança de Jesus conosco. E o Novo Testamento é a vida do povo de Deus depois de Jesus conosco, na nova aliança. Então nós podemos dividir a Sagrada Escritura em 2 partes: a Antiga Aliança e a Nova Aliança. A Antiga Aliança é a aliança que Deus fez com o povo no Antigo Testamento. A Nova Aliança, a partir do sangue que Jesus derramou na cruz, no Novo Testamento. E quantas vezes nós vamos chamar a atenção para essa nova aliança, né? Nas bodas de Caná da Galileia, lá fala do noivo, mas não fala da noiva. Lá fala do vinho novo, né? Então, o noivo é Jesus, a noiva somos nós, né? Naquele encontro de Jesus com Madalena, né? Aquele encontro de Jesus com aquela mulher samaritana, na verdade, que coisa bonita, né? Encontro de Jesus com a mulher samaritana. E aquela mulher samaritana, então, vai anunciar para todo mundo que encontrou o Messias. Então, é muito interessante a gente acompanhar toda essa beleza da palavra de Deus. A nova e eterna aliança, né? Hoje eu queria falar um pouquinho rapidamente sobre os 5 primeiros livros da Bíblia. Esses 5 primeiros livros da Bíblia, a igreja chama de Pentateuco.
Penta é uma palavra grega, significa cinco. Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Esses 5 primeiros livros da Bíblia chamam a nossa atenção para a lei, a Torá, né? Então nós temos como primeiro livro do Pentateuco o livro do Gênesis, que fala das origens. Gênesis, genealogia, origem. Então vai lá falar da origem do homem, a origem do mundo, a origem do pecado, né? Então a palavra Adão significa o homem macho. Eva significa a mulher fêmea. Então no início Deus criou o macho. Depois Deus criou a fêmea. Então os homens e as mulheres. Os homens e mulheres tiveram filhos. E esses filhos se perverteram, representados aí por Caim e Abel. Por que Caim matou Abel? Caim matou Abel para poder roubar a terra do homem do campo, né? Ambição, avareza, olha só que tristeza, né? Então, a ambição gera todo esse espírito de pecado, de morte, né? O irmão mata o irmão para roubar dele, olha só. Então, é a origem do pecado. Também o fruto proibido. Não é que o homem foi lá e comeu da maçã, né? A maçã se tornou para nós o símbolo do fruto proibido, porque há um tempo atrás o pobre não podia comer maçã. As maçãs que tinham aqui no Brasil eram aquelas maçãs argentinas, né? Aquelas maçãs caras. Então era um fruto proibido para nós, né? Então a maçã se tornou esse fruto proibido e é simbolizada aí pelo fruto proibido. Então, quantas vezes nós queremos aquilo que é proibido? Nós ambicionamos aquilo que é proibido. Só porque não pode, eu quero. Eu vou fazer de tudo para alcançar. E aí quando Deus foi chamar a atenção do homem, o homem jogou a culpa na mulher. Deus foi chamar a atenção da mulher, ela jogou a culpa na cobra. Então, Gênesis, de 1 a 11, ele traz mais ou menos a origem do pecado, né? É muito interessante. E aí nós poderíamos contar sobre a Arca de Noé, poderíamos falar sobre a Torre de Babel, né? Os zigurates. Então é muita coisa. Agora, a história da Bíblia começa a partir do capítulo 12 do livro do Gênesis. Aí vai falar da história de Abraão, do filho de Abraão, Isaac, do filho de Isaac, né? Esaú e Jacó, entre eles Jacó, né? Muito interessante. Depois vai falar que esse povo de Abraão foi parar escravo no Egito. Aí vem toda a história de José que leva o povo lá para o Egito. E aí no livro do Êxodo vai falar da libertação desse povo, Moisés que liberta esse povo da escravidão do Egito em busca da terra prometida. Aí depois vem o livro dos Números, que vai falar dos números desse povo que saiu da escravidão, né? Aí depois vem o livro do Levítico, as leis, o livro do Deuteronômio, livro que se juntaram duas normas, duas leis, as leis do Reino do Norte, as leis do Reino do Sul. É um livro mais, né, adiantado, né? Mas então o conjunto do Pentateuco traz aí o conjunto dos livros que falam das origens do povo de Deus, até a origem do pecado, né? Que coisa linda que nós estamos tendo aqui no final, no fundo musical, né? Tão bonito. É um concerto de Araranhês, né? Joaquim Rodrigo II, Adágio, tão bonito. A gente conhece essa música como Mon Amour, né? É um solista no violão, com uma orquestra no fundo, e como que esse solista
toca com a alma, né? Com a mão e com a alma, né? Tá bom. Então vamos pedir a bênção de Deus nessa manhã de hoje, para que Ele nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça. E hoje à noite nós teremos a nossa missa aí com a renovação carismática, né? Então vai ser um momento bonito, né? E também hoje à noite, provavelmente, nós vamos fazer a visita lá na comunidade da Vila, que a gente chama aqui de Vila Mata Feia, mas nós estamos tentando mudar o nome para Vila do Divino Pai Eterno, né? Qual mata que é feia? Nenhuma, né? Peçamos então a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Hoje, intercessão dos grandes patriarcas da Igreja do Novo Testamento, São Gregório de Nazianzeno, né? Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Um bom dia para você, meu irmão, minha irmã, e até amanhã, se Deus quiser.